Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Macieira, presidente da Inset Max. Estou aqui em nome de todo o nosso time para compartilhar com vocês, com muito orgulho e satisfação, sobre uma pesquisa realizada pela TecPet e ouviu profissionais do controle de pragas de todo o Brasil. O estudo revelou que a Insetmax está entre as duas marcas de inseticidas mais lembradas do Brasil. Prova que qualidade e inovação andam lado a lado em todas as soluções que apresentamos ao mercado. Com um laboratório próprio de desenvolvimento, seguimos investindo em tecnologia e inovação, garantindo assim produtos mais modernos para o controle e proteção de todos os ambientes. Outro resultado da pesquisa que nos orgulha imensamente é que entre todas as indústrias do setor, a Inset Max foi reconhecida em primeiro lugar como a indústria que mais investe em treinamento e suporte técnico. Com um time altamente qualificado, consolidamos nossa posição de liderança através de iniciativas que vão muito além da comercialização de insumos. Eventos como o TAP, Técnico de Alta Performance, e a nossa Expo Max, a primeira feira virtual do Brasil, são exemplos do compromisso da Inset Max em entregar conhecimento de alto nível para o mercado profissional. Isso prova que nosso atendimento, qualidade e proximidade com nossos clientes, amigos e parceiros realmente fazem diferença no nosso dia a dia. Esse reconhecimento é fruto do empenho e dedicação de toda a equipe Insetmax e de vocês que confiam e acreditam em nossa marca. Seguimos firmes com o compromisso da inovação, oferecer qualidade e tecnologia e estarmos cada vez mais próximos do mercado. Muito obrigado a todos pela confiança e parceria. O sucesso da Inset Max é o sucesso de todos nós. Esqueça tudo o que você já ouviu falar sobre não existir produto para combater escorpião e conheça Escorpimax, que não irrita o escorpião nem o tira de seu esconderijo, já que possui microcápsulas em sua fórmula que envolvem e camuflam o inseticida. Essa característica faz com que o escorpião não perceba sua presença no ambiente. Basta aplicar Escorpimax em pontos estratégicos. Ao passar por esses locais, o escorpião entra em contato com as microcápsulas que se rompem, liberam o inseticida e contaminam o escorpião, que morre em poucos instantes. Mantenha a limpeza e higiene dos ambientes, acondicione bem o lixo, tampe ralos, tomadas, livre-se de entulhos e conte com o Escorpimax, não só para o combate, mas também para a prevenção. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo, à nossa palestra, à nossa live sobre escorpiões. A gente pensou nesse tema com muito carinho para poder oferecer para vocês, o nosso consumidor final, informações relevantes, né, sobre essa praga, sobre esse aracnídeo que nos preocupa tanto, tá? Me chamo Thiago, eu sou o gerente técnico da Inset Max. Eu espero que todos vocês aproveitem as informações que aqui estão, porque a gente trabalhou nelas com muito carinho, com muito cuidado, com muita seriedade, tá? Sempre se baseando em estudos científicos, em instituições de pesquisa, em gente séria, pesquisadores e até mesmo os nossos estudos, os nossos trabalhos, o nosso desenvolvimento em cima do controle dessa praga, tá? Por mais que sejamos de uma indústria química, vocês verão que acima do uso de praguicidas, de inseticidas para controle de escorpiões, porque existem e são registrados, permitidos pelo Ministério da Saúde, sim, acima disso, o mais importante é toda a parte preventiva, tá? E muitas vezes até, dependendo no nível de infestação, de situação,
contratar uma empresa de controle de pragas, uma empresa especializada no manejo, no controle desses aracnídeos, tá bom? É, esse aqui é um dos vídeos, talvez a gente faça até outros sobre outras pragas, enfim. Então, nós gostaríamos que vocês participassem, interagissem, tá? Aí no chat, mandassem suas perguntas. Sigam a nossa página no Instagram, que é @insetmax. Curtam, compartilhem, ativem o sininho do YouTube, tá? É mais uma ferramenta que a gente está usando com bastante frequência. Se vocês observarem, nós temos podcasts gravados, nós temos vídeos sobre produtos gravados, informações relevantes. Eu vou tentar aqui ser o mais didático, ilustrativo, assertivo e direto, tá? Esse é o objetivo, sem muita enrolação, beleza? Bom, então vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. Vocês estão vendo aí a minha tela compartilhada? E o tema do nosso bate-papo hoje é desmistificando os escorpiões. Como lidar com essa praga, né? Então, para começar, é importante destacar o escorpionismo aqui no Brasil, né? Dados relacionados a acidentes escorpiônicos aqui no Brasil. É um tanto quanto assustador, né? São dados tanto oferecidos pelo SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, quanto pelo SIM, que é o Sistema de Informações sobre Mortalidade, e também informações complementares do próprio Instituto Butantan, com o tema escorpiões de importância em saúde no Brasil. São dados praticamente aí de 2023, 2024. Esses dados eles são reunidos, são publicados, é aberto publicamente, tá? Para que todos tenham ideia. Então, aqui no Brasil, por ano, a gente tem um número considerável de acidentes escorpiônicos, né, causados por escorpiões. São mais de 160 mil acidentes. Os escorpiões são animais que mais causam acidentes. Mas não são os que mais matam, tá? São os que mais causam acidente, mas não são os que mais matam. As mortalidades são sim assustadoras, chega a dezenas de óbitos, principalmente em crianças, tá? Mas os mais picados, né? As pessoas que mais sofrem acidente estão na faixa entre 20 e 29 anos. Enfim, os que causam acidente mais graves são duas espécies, que é o Titius cerulatus, o popular escorpião amarelo, é o mais comum no Brasil todo, é o que mais causa acidentes. E o Titius baiensis, que é o escorpião marrom, algumas vezes chamado até mesmo de escorpião vermelho, que é bastante típico da região sudeste, é mais próximo das vegetações. São os mais graves. Na região nordeste, o que mais causa acidentes é o Titius stigmurus, que é o escorpião amarelo do nordeste. Não querendo fazer advogado do diabo aqui, mas muitas pessoas se perguntam, né? Qual é a função dos escorpiões? Por que os escorpiões existem? Os escorpiões realmente eles se tornaram pragas urbanas, justamente pelo fato da própria espécie humana invadir várias regiões, tirar o habitat desses animais, diminuir a quantidade de predadores e competidores e oferecer abrigo e alimento para esses aracnídeos. Então, eles têm o seu papel na natureza, evidentemente, só que a partir do momento que se perde o controle populacional deles e eles causam algum tipo de injúria, seja financeira, econômica, estrutural e sanitária, que é o principal dos escorpiões, eles se tornam pragas. Não tem competidores suficiente. A gente acaba por eliminar até mesmo alguns predadores desses escorpiões. E a gente oferece uma série de vantagens para ele. Então, eles se proliferam de uma forma muito acelerada, né? É muito favorável o ambiente, essa praga, ela acabou se tornando sinantrópica, né? Que significa que ela vive muito próximo ao homem, porque ela se adaptou muito bem ao ambiente urbano. Mas os escorpiões, eles têm uma função bem interessante, principalmente para a ciência, porque a toxina de várias espécies de escorpiões possui moléculas que são estudadas para tratar doenças. Por exemplo, o escorpião amarelo, o Titius cerulatus,
Tem uma toxina que se chama CPPTS, que é o peptídeo penetrante celular do Títio cerulatus. É uma toxina que está sendo estudada para tratar câncer, porque ela direciona os quimioterápicos para as células tumorais. Então, eles têm um papel importante na natureza, além da fabricação do soro antiescorpiônico, né? Mas o estudo desses animais também acaba nos trazendo uma série de vantagens. Em 2023, foram um pouco mais de 202 mil acidentes notificados em todo o país. Gente, lembrando que essa questão da notificação, ela depende realmente das pessoas irem até um hospital, até um posto de saúde, até um local, o qual o registro é realizado. Porque tem muita gente que ainda é picada, mas não registra isso, né? E, como eu falei, né, a praga é o animal peçonhento que mais causa acidentes. Eles representam esses acidentes, né, por escorpiões, representam quase 59% dos casos de animais peçonhentos. Em 2023, o estado de Alagoas, né, ele registrou o maior coeficiente de incidência. Foram 376 casos por 100 mil habitantes. Porém, Minas Gerais foi o estado que apresentou maior letalidade entre todos os estados, que foi de 0,17, tá? Todas essas são fontes do Sinan e do Sim. E aí a pergunta que se faz é, tendo essas informações que são assustadoras e a gente tem que realmente nos preocupar, qual a região do corpo da pessoa mais picada, mais propícia a levar picada? Eu aposto que vocês agora devem estar imaginando que são os pés. Ah, porque as pessoas elas andam de chinelo ou sem ah, né, o calçado ideal em regiões onde tem escorpiões, né? Vegetação alta, mata alta, enfim, grama alta, entulho, material de construção, resto de madeira, troncos, né, lenha, tudo largado de qualquer jeito. As pessoas devem andar e na hora de calçar o tênis, o sapato, também não verificam, não batem o tênis, o sapato para ver se tem alguma coisa e acabam sendo picadas no pé. Na verdade, a maior porcentagem das notificações, ela ocorre nas mãos, porque as pessoas geralmente vão limpar embaixo de uma pia, né, dentro de um gabinete, tanto na cozinha quanto no banheiro. Tem armários na área de serviço, no chão, onde se armazenam os materiais de limpeza, e escorpiões gostam de ficar lá, vão manusear, né, esse material, vão fazer a limpeza atrás e sob os móveis, colocam a mão, vão manusear vasos ou fazer a limpeza de terrenos com as mãos nuas, né? Então, é o local mais frequente das notificações, são as mãos e, em segundo lugar, são os pés, tá? E aí, a gente já sabe disso, mas existe uma relação de letalidade e o tempo que você leva para correr atrás, para ir atrás de atendimento médico. Quanto maior for o tempo que você levar para procurar o atendimento médico, maior vai ser sua taxa de letalidade desse acidente, principalmente com crianças e idosos, tá? Existe uma relação bem interessante aí. Então vocês vão ver que ainda bem, né? Ou nem sei se seria esse o termo correto, mas o tempo que geralmente a maioria das pessoas corre atrás de um atendimento médico é até 1 hora. Então a pessoa é picada, leva até 1 hora para correr atrás de um atendimento médico. Assim, eu acho que são dois fatores que implicam, né, nessa questão aí, que podem explicar isso. Primeiro, que é o fato da pessoa ver um local que faça atendimento específico. E aqui vale destacar o seguinte: tem que procurar sim aí na sua cidade, no seu estado, quais são os locais que oferecem atendimento ao controle a picadas de escorpião.
E vejam bem, por exemplo, aqui em São Paulo tem o próprio Instituto Butantan. Mas não significa, gente, que quando vai correr atrás, né, de um atendimento médico depois que uma pessoa é picada por escorpião, que necessariamente essa pessoa tem que tomar o antídoto, o soro anti-escorpiônico. Não significa, tá? Na maioria das vezes, o que se trata são os sintomas. Então, é um tratamento sintomático. Em alguns casos, há necessidade, sim, de se utilizar o soro, tá? Mas vários fatores são analisados antes disso, tá? Uma outra questão que eu queria destacar aqui é que, por exemplo, tem o escorpião preto do Amazonas, região norte do país, que é o Titius obscurus, que é um dos escorpiões que também causa bastante acidente, é perigoso, só que não existe soro para a toxina desse escorpião. Não existe, o soro não é eficaz. Então é apenas tratamento sintomático. Enfim, então no período de até 1 hora, a maioria dos números de acidentes, né, vocês veem aí, passa mais de 120 mil acidentes aí, as pessoas procuram atendimento médico. E aí a gente vê que a taxa de letalidade, ela não é tão alta. Dá para se salvar é só 0,05%. Quanto mais tempo se leva, maior é a taxa de letalidade. Então é importante vocês saberem, na sua região, o índice escorpiônico existe? Quais são os postos, hospitais que estão melhores preparados para fazer o atendimento, tá? Os escorpiões, eles são aracnídeos, não são insetos, tá? Eles têm quelíceras, eles têm pedipalpos, eles têm 4 pares de pernas. Então, não tem antenas, não tem asas, então eles têm características diferentes dos insetos. São animais peçonhentos, o que isso significa que eles têm ferramentas para produzir a toxina e injetar a toxina, o veneno, a peçonha, tá? Essa é a diferença de um animal venenoso para um animal peçonhento. A serpente é um animal peçonhento, a aranha é um animal peçonhento, a lacraia é um animal peçonhento. O sapo é um animal venenoso, porque ele não tem o aparato para injetar o veneno. Então, os escorpiões, desde que nascem, desde filhotes, eles já têm a glândula de veneno, a glândula de toxina, lá no telson, lá na ponta da cauda dele, produzindo a toxina e já tem o ferrão, o aguilhão para injetar o mesmo. A questão dependendo do tamanho do escorpião e da fase que ele está, na fase jovem, muitas vezes o exoesqueleto pode não estar rígido o suficiente. Exoesqueleto é aquela carapaça rígida que protege esses animais, né? Aquela casquinha. Para eles poderem crescer, eles trocam de pele, eles fazem o que é chamado de ecdise, muda, eles deixam a pele antiga e nascem numa pele nova. Se esse novo exoesqueleto ele é rígido o suficiente para poder perfurar a pele de uma pessoa, evidentemente que o acidente pode ocorrer, tá? Essa história de que o escorpião menor é mais perigoso que o maior não é bem uma verdade, tá? O escorpião menor, geralmente são jovens, se criou essa ideia, né? Aí vale explicar o porquê que vem essa ideia. Se criou essa ideia porque o escorpião jovem ele não tem tanta experiência quanto o escorpião adulto. Então vem aquela história de que, olha só, o escorpião, ele quando é jovem, ele não tem ali a noção do quanto de toxina, de peçonha, de veneno ele vai ter que injetar no seu agressor, na sua vítima. Ele não tem essa experiência, então muitas vezes ele pode injetar uma quantidade maior do que o necessário, porque ele não sabe, ele ainda é jovem, diferente de um adulto que já tem essa expertise. Isso é um achismo, não existe uma comprovação científica disso, tá? Mas desde pequeno eles têm a capacidade de produzir veneno, eles já nascem com veneno e já têm a capacidade de injeção do mesmo.
São quase 3.000 espécies conhecidas no mundo, são 2.880 espécies, tá? 25 dessas 2.880 são de interesse em saúde pública porque causam acidentes. Ou seja, a grande maioria dos escorpiões não são perigosos. Vejam bem, todos os escorpiões têm capacidade, têm toxinas, todos eles têm. Não tem um escorpião que não tem toxina, todos eles têm. Porém, nem todas as toxinas são perigosas, causam algum tipo de malefício, alguma injúria no ser humano, tá? Apenas 25 têm interesses em saúde pública. Aqui no Brasil, a gente tem 180 espécies descritas. Gente, dessas 180 espécies, só 4 têm interesse em saúde pública. E todas elas são do mesmo gênero, gênero Titius. Titius cerulatus, Titius baiensis, Titius stigmurus, Titius obscurus. São todos da família Buthidae. Olha só. Então, da grande gama que nós temos, esses 4 são os mais perigosos porque são os mais comuns próximos às áreas urbanas. Existem outras espécies do gênero Titius? Existem. Só que elas estão mais adentradas à mata e são menos agressivas. Titius cerulatus é o mais comum, tá? Se adaptaram facilmente à vida em ambiente urbano, porque aqui a gente tem a oferta de alimento e a gente está vendo uma imagem aqui bem interessante, né? Um escorpião predando uma barata de esgoto, uma periplaneta americana. Tá aqui, ó. Eles são predadores eficazes, porém ao mesmo tempo eles também são perigosos. Mas tem muita oferta de alimento aqui. Em área urbana, eles se alimentam muito de baratas, né? Não tem predadores o suficiente, por exemplo. Você aí, que tem no entorno da sua casa, às vezes entra até no forro para fazer um ninho, mas é provisório, não é permanente, é algo temporário. Saruê, gambá. Pois é, saruê, gambá não é uma praga urbana, não é um roedor, é um marsupial, não deve ser eliminado, mesmo porque ele também faz controle de escorpiões. Existem alguns lagartos, existem algumas aves, até mesmo o próprio sagui, aquele primata, ele é predador de escorpiões. Porém, o mais eficaz são aqueles predadores que vivem à noite, porque é o horário dos escorpiões. E não tem um número suficiente na região urbana para fazer o controle natural dessa espécie. Abrigos, a gente oferece uma série de abrigos, né? Eu já citei alguns aqui, e também caixa de gordura, caixa de esgoto, grelhas, ralos, eles gostam de viver muito ali porque é úmido, ninguém mexe e tem a fonte de alimento deles que é a barata, além das condições climáticas favoráveis, tá? Os escorpiões, eles têm até um tempo de vida considerável. A média das espécies é de 2 a 6 anos, porém tem situações, algumas espécies que podem viver até 10 anos, principalmente em condições ideais, que são nos criadouros, né, nos cativeiros, ou em locais onde tem ausência de predadores, onde tem muita disponibilidade de alimento. Em área urbana, vai de 2 a 6 anos, com exceção aí do Títios obscuros, que está mais na região do norte, e também no Mato Grosso, centro-oeste, porque é uma espécie que pode chegar a viver até uns 8 anos no ambiente natural, tá? Aí tá aí, né? Em ambiente natural a expectativa costuma ser menor, né, de tempo de vida, porque eles vão enfrentar predadores, falta de alimento, condições ambientais adversas. Mas é até um animal, eles se destacam entre os aracnídeos por terem uma duração de vida que vai além de uma estação. Eu não vou dar muito destaque aqui, mas o que eu queria justamente chamar atenção nesse caso, na anatomia e da morfologia do escorpião, não é o objetivo nosso aqui, mas é o seguinte: aqui a gente está vendo o que nós chamamos de vista dorsal, que é por cima do escorpião. A gente olhando de cima, onde estão os olhos aqui nessa região, né, do prossoma. Os olhos, eles não formam imagens, eles não têm uma boa acuidade visual, eles enxergam cores, iluminação, tá? Mas o que eu queria chamar atenção é na sua barriga, na sua parte ventral, embaixo do escorpião, que são essas estruturas aqui, ó, bem na região onde a gente chama de mesossoma.
Essas estruturas aqui, ó. Tá vendo? Tá em destaque aqui. Isso se chama pente. São os pentes. O que que são os pentes? São estruturas presentes nos escorpiões que detectam alteração química no ambiente. São quimiorreceptores. O que isso significa? Se você utilizar qualquer substância que tenha ação repelente facilmente detectável no ambiente, tem muito odor, que oferece uma certa irritabilidade, incômodo, os escorpiões conseguem perceber aquilo e vão para outro lugar. Ah, Thiago, isso é legal, isso é positivo, isso é. Depende. Sabe por quê? O escorpião, ele é um aracnídeo errante. Ele não forma foco. Ele é errante e solitário. Digamos assim, é um cigano. Cada hora ele pode estar num lugar diferente. Ele não precisa necessariamente sempre estar naquele local. Toda noite ele pode se locomover para locais diferentes, locais mais escondidos, locais mais escuros, e eles ficam na deles. Mais uma vez, não é querendo fazer advogado do diabo. O escorpião ele só vai picar uma pessoa se ele for ameaçado, se ele se sentir incomodado. Algumas substâncias químicas que têm mais odor, que volatilizam, que têm ação irritante, podem causar esse incômodo no animal, fazendo com que ele saia de suas frestas e fendas, sejam mais agressivos no ambiente exposto e piquem uma pessoa. Aí que está o grande perigo. Então, até se vocês observarem na internet, tem uma série de soluções caseiras, com cravo da Índia, com álcool, com vinagre. Não existe uma comprovação científica de que isso seja efetivo. E talvez até possa repelir esses animais, desalojar esses animais, tá? O que você melhor faz para controle desses animais é evitar que existam abrigos e alimentos para ele no ambiente. Aí sim, o risco é muito menor, tá? Quem detecta muito isso são esses pentes que ficam na região ventral, por onde ele vai andando e vai praticamente arrastando essa estrutura na superfície, tá? Esse que detecta alteração química no ambiente. Cuidado! Os escorpiões têm um comportamento de tanatose, que significa se fingir de morto. Se a gente observar aqui, ó, que está a cabeça do escorpião, ele está todo encolhido. Aqui está a cabeça do escorpião com seus olhos todo encolhido. Cabeça do escorpião, olhos todo encolhido. Percebam que ele traz os seus pedipalpos, né, suas garras, as suas pinças, suas quelas aqui para próximo da cabeça. Recolhe as pernas, dobra as pernas e a cauda ele dobra e deixa assim quase que lateralmente ao corpo. Parece que ele está morto. Muitas pessoas capturam escorpiões, colocam em potes e ficam mexendo no escorpião. O escorpião está lá quietinho e fala, morreu. Pior é quando um pet ou uma criança vai mexer nesse bicho, achando que ele está morto, quando na verdade ele não está. Existe uma diferença básica, não é bem uma regra, mas assim, quando ele está em tanatose, ele está dessa forma. Quando ele está morto, ele geralmente está mais estirado, esticado. A cauda está esticada, as pernas estão esticadas, ele pode estar meio jogado de lado ou de ponta cabeça, mas todo esticado, não dobrado assim, bonitinho, com os olhos voltados para cima, tá? Cuidado com isso. Os abrigos a gente sabe, né? Onde tem acúmulo de material, entulho, telhas, paredes com frestas, fendas, tijolos expostos, falta de reboco, muro chapiscado, resto de madeiramento, lenha, porões, caixões perdidos, no cemitério. Isso aqui são pontos excelentes para o escorpião se alojar, tá? Inclusive em forros. Os escorpiões, eles não costumam escalar paredes lisas, mas, por exemplo, uma parede chapiscada, um tronco de uma árvore, eles escalam. Por dentro de conduítes, por fora de encanamentos, eles podem escalar, desde que tenha uma estrutura que dê sustentação para ele. Até mesmo em residências, onde a vegetação está baixinha, a grama está bem aparada, não tem resto de alimento, de entulho,
de material de construção, de madeiramento, não tem lixo, não tem. Porque assim, o lixo, gente, qual que é o problema do lixo? Oferece sim abrigo para eles, só que no lixo, como tem muita matéria orgânica, atrai baratas, e baratas são fonte de alimento, tá? Até nesses locais ou casas de alto padrão, os escorpiões podem encontrar locais para sobreviver. Até mesmo num escritório, numa recepção, onde não teria razão para ele se esconder, mas tem vários pontos para ele se alojarem. Dentro de ralos, caixa de gordura e esgoto, principalmente com baratas, enfim, a quantidade de abrigos são ínfimas. O importante é você diminuir a possibilidade que ele possa se alojar, adentrar nesses locais, tá? A gente vai até dar algumas dicas aqui. As principais espécies que causam acidentes é escorpião amarelo, Titis cerulatus, escorpião marrom baiensis, obscuros, o preto da Amazônia, estigmurus, o amarelo do Nordeste, tá? São os mais comuns. Como eu disse para vocês, gente, por mais que eu esteja aqui representando uma indústria química, o que eu falo para vocês e o que eu digo para vocês é que o controle químico não é a única solução. O controle químico não faz milagre. Então, há necessidade sim de fazer o que a gente chama de manejo do ambiente. Portanto, prevenção em primeiro lugar. E eu vou dar aqui uma série de exemplos. Então, por exemplo, ó, não é comum encontrar os escorpiões em edifícios, condomínios, residências e outros locais. Aí a gente tem que tomar algumas prevenções. Olha o ralo. Se o ralo não tem aquele sistema abre e fecha igual esse aqui, tela o ralo. Tela o ralo. Dificulte o acesso dele. Crie uma barreira física. É necessário, tá? Grelha com tela para evitar o acesso dos escorpiões. Isso aqui evita muito. Já foram encontrados escorpiões dentro de ralo de tanque. De tanque. Ele estava lá, bem no sifão. Então, o que vocês puderem ter lá na região onde vocês encontram muitos escorpiões é melhor. Evitem todos os acessos. Isso aqui, sifão das pias, gente. Tanto pia de banheiro, pia de ralo, pia de cozinha. O correto não é você deixar ele esticado assim, ó, do jeito que tá aqui. O correto é você fazer essa barriga, esse S, ó, tá vendo? Ó? Fazer essa barriga, esse S. Por quê? Dificulta por causa do formato que o escorpião consiga escalar aqui, porém, essa barriga aqui acumula água. E pela água o escorpião não vai passar. Então, usem, né, o posicionamento do sifão em pias ou em tanques, usem dessa forma. Se for possível, usem um ralinho ali, que impeça a subida também do escorpião, o aparecimento do escorpião. Porque, gente, ele está lá na rede de esgoto, ele está lá na rede de águas pluviais, ele está lá. É úmido, pode ter barata, é um abrigo, tá? E a partir do momento que ele precisar se expor, ele vai sair. Olha aqui, ó, tubulação de saída de esgoto, ó. Não é legal onde você, por exemplo, conecta a mangueira do seu tanque de lavar roupa. Não é legal ela estar aberta assim, se o problema aí for escorpiões. Tampa com espuma expansiva, sabe? Fechem de alguma maneira. A gente já falou aqui, né? Posicionamento do sifão em pias ou em tanques. Aqui, ó. Isso aqui é interessante de fazer também. Válvula de retenção evita o acesso dos escorpiões para dentro da tubulação. É aqueles canos que saem quando você lava o seu quintal, ou até mesmo de escoamento ali das calhas, né, das telhas, a saída, o escorpião pode estar vindo de fora para dentro. Tampe, tampe, é um sistema de válvula, que só o que está de dentro para fora acaba abrindo essas válvulas. Façam esse manejo de ambiente, façam essas ações preventivas. Elas são muito mais importantes, cientificamente falando, isso já foi comprovado, do que você simplesmente deixar o ambiente todo exposto, cheio de abrigos, cheios de acesso, cheios de fonte de alimento, para o escorpião conseguir adentrar e você só utilizar inseticida. Não vai resolver, tá?
Isso aqui é uma saída interessante, né? Se vocês observarem, é um ralo onde está preso uma luva. Luva comum de látex, só que a ponta dos dedos são cortadas. E aí você permite com que a sujeira e a água acabe escoando e você cria uma espécie de um filtro, dificultando o acesso do escorpião. Ou mesmo as telas que ficam embaixo dos ralos, o sistema de abre e fecha dos ralos. Tá vendo que a gente insiste muito nisso? Porque é o melhor, gente. Fazer esse manejo, essa prevenção, dá trabalho, evidentemente, mas é melhor do que ocorrer um acidente. Aqui, ó, canais de TV a cabo, fiação. Isso aqui não pode ficar exposto. Primeiro que eu até entendo que a fiação não deve ser muito mexida, mas quando se tampar esse local, não deixe com vão assim, ó, do jeito que está aqui. Fecha, vede de alguma maneira. Com cimento, massa corrida, silicone, impeça dos escorpiões a entrar, porque eles vão utilizar esse caminho aqui. Eles vão fazer, tá? Gesso, silicone, impeça o acesso dos escorpiões. A gente tem que trabalhar com limpeza, manutenção e vedação criar barreiras físicas para o escorpião não adentrar. Aqui, ó, caixa de esgoto, caixa de gordura. Veda ali, ó. Isso aqui é material utilizado para vedar. Isso é importante, é silicone. Esses vãos, ó, que ficam. Isso aqui é importante vedar. Porque é acesso dos escorpiões. E não adianta ficar, mais uma vez, insisto, ficar passando inseticida aqui, gente. Não adianta. É melhor você impedir o acesso dos animais. Nas portas, soleira de porta, é importante utilizar a cobrinha ou então essas estruturas. Hoje as soleiras são até mais bonitas, né? Porque você tira o vão que existe embaixo das portas. A minha janela até tem tela, não só para impedir mosquitos, siriris, aleluias, como escorpiões. Mas se a tela está rasgada, não tem manutenção, impossível. VED, frestas, fendas, manutenção de tela, gente. Ó, tem até umas dicas interessantes. No lado interno, usa friso de borracha da porta, dificulta. No lado externo, usa o friso com escova, porque ajuda até a fazer a manutenção do local. Tá vendo? Aqui, ó, esquadrias e telar janelas que dão acesso ao interior dos imóveis. Olha aqui, ó, tem essa escovinha que impede, além de ter a tela, ainda tem a escovinha aqui que impede que ele consiga transpassar esses locais. Dificultem de todas as maneiras o aparecimento de escorpiões nos locais. Banco no hall de entrada, afastado na parede, isso aqui é muito comum em prédios, né? Logo no hall de entrada ali, ao invés dos banquinhos, se tiver banco, poltrona, sofá, não encosta na parede, afasta. Assim como esses armários em brinquedoteca, ou até mesmo no quarto dos seus filhos, onde os brinquedos são armazenados. O brinquedo não está largado no chão, a caixa não está no chão, os armários não estão no chão, eles estão elevados, o que dificulta o acesso do escorpião, até mesmo o abrigo do escorpião nesses locais. Guardar materiais necessários em locais bem vedados, cuidando principalmente dos acessos, portas, janelas, com armários afastados da parede, do chão, do teto e objetos e insumos armazenados em prateleiras ou pallets, para evitar o acesso de escorpiões. Olha aqui, ó. Se o brinquedo, se não tem lugar para colocar um armário, não tem um armário, então que os brinquedos sejam guardados em caixas fechadas e de preferência transparentes para você conseguir ver se tem alguma coisa lá dentro, tá? Lembre-se, as pessoas são mais picadas nas mãos, tá? Quando vai fazer a manutenção do seu jardim, diminuir a vegetação, usem luvas de raspa de couro, botas, botas para proteger as pernas, botas com cano alto, muitas vezes até mesmo caneleiras, e luvas. Eu não estou falando para vocês manusearem um animal, não. Não façam isso, tá? Aliás, não está aqui, mas uma das maneiras, até mesmo de você, não é o ideal, tá? Se você não tem medo e tudo mais, com muito cuidado de você manusear o escorpião para você coletá-lo e levá-lo para alguma instituição de pesquisa, algum laboratório que faça os testes de escorpiões, porque eles são necessários, gente.
Precisa-se de escorpião para isso. Vocês podem pegar um pote transparente, esses de requeijão mesmo, uma folha de papel sulfite. O escorpião, evidentemente, ele não é tão lento assim, mas também não é muito rápido, não vai ficar pulando. Ele está numa superfície plana, vão por trás, coloquem a tampa por cima do escorpião e uma folha de papel sulfite vocês vão colocando por baixo com cuidado e vira, para ele ficar preso ali dentro, tampa e leva para algum local, tá? Mas vai fazer isso, vai fazer um manejo, luva de proteção, luva de raspa, bota, tá? Mantenha os vasos das plantas erguidos do chão, usem apoios, afastem das paredes. Isso aqui também vai prevenir até mesmo a proliferação de mosquitos, porque aí não vai ter acúmulo de água, esse tipo de situação, tá? Até mesmo tomadas, espelhos de tomadas, as saídas em banheiros e chuveiros elétricos, onde tem o vão aberto aqui, luz, telefonia, canais de TV a cabo, entre outros, veda de alguma maneira. Aqui está com fita isolante, porque é parte elétrica. Veda, fecha. Impeça que o escorpião tenha acesso, porque aqui é úmido, não aqui dentro, evidentemente, mas o local é úmido e aqui tem um vão, tem um acesso, tem um conduíte aqui. Dá para ele caminhar tranquilamente. Então, manter caixas de luz, interruptores, pontos de fiação, luz, telefonia, canais de TV a cabo, entre outros, bem vedados com silicone, gesso, rejunte ou massa corrida para efetivo fechamento. Aquilo que eu comentei dos materiais de limpeza, extremamente importante, materiais de limpeza, mantimentos, insumos em locais afastados do chão e do teto. Então é melhor vocês utilizarem eles em armários erguidos. Melhor coisa que tem, porque apesar de não ser nada disso atrativo para o escorpião, mas isso aqui é um abrigo para ele se esconder. E ele está na área de serviço, geralmente. Ele está numa área úmida. Então ele vem do ralo da pia, ele vem do ralo do chão para escoar água, né? Se possível, sempre armazenar então em prateleiras, pallets, armário fechado, né? E aqui, ó, isso é bem interessante. Eu não tenho local para guardar os calçados, ou até guardo os calçados dentro de um guarda-roupa, dentro de um armário, dentro de uma sapateira. Beleza. Tem escorpião no local? Esses pontos não estão livres do escorpião adentrar e ir lá ficar. Você muitas vezes não vê. Então mantenha esses calçados em sacos fechados, principalmente os que vocês não usam mais, tá? Manter camas e berços afastados, no mínimo 10 centímetros da parede, evitar que roupas de cama toquem no chão. Lençol, cobertor, porque durante a noite pode acontecer. Então, é assim, gente, são dicas mais importantes e mais relevantes, tá? Muito mais relevante, muito mais relevante. Cuidar dessa parte de prevenção, o manejo do ambiente. Aí vem aquela tal história, eu coloquei aqui porque é muito polêmico. Aí se eu criar galinha, galinha da Angola, não vai evitar o aparecimento do escorpião? A galinha não preda o escorpião? Realmente. As galinhas, de uma maneira geral, predam. Tem muitas aves que fazem isso. Principalmente as aves que ciscam. E elas conseguem predar, tem muito cuidado. O problema são alguns. Eu coloquei aqui. Primeiro, a gente está falando de um animal. Isso muitas pessoas já ouviram falar e é verdade, é fato, gente. A gente está falando de um animal como as aves que tem hábito de vida diurno. Então, elas estão em atividade durante o dia e durante a noite elas estão dormindo. O escorpião é o inverso. O escorpião tem hábito de vida noturno. A atividade do escorpião, e já foi comprovada isso por estudos, principalmente do Titius cerulatus, independente de ter época de chuva, época seca, com filhotes, sem filhotes, eles costumam aparecer a partir de umas 6 horas até umas 8 horas. É o pico de atividade deles, das 18 às 20 no ambiente natural, né? A galinha, as aves, nesse caso, galinha, galinha da Angola, nesse período elas estão em repouso, descansando. Não vai ser efetivo. Elas vão predar aqueles escorpiões que aparecem durante o dia esporadicamente. Outra questão, os escorpiões, como eu falei, eles são errantes. Eles não estarão sempre no mesmo lugar. Então não adianta vocês quererem colocar galinhas naquele ponto. Vocês teriam que espalhar, por exemplo, dentro de um condomínio, galinhas em todos os cantos do condomínio.
em todos os cantos do condomínio. A galinha da Angola faz muito barulho, as fezes são muito fedidas, o que acaba atraindo moscas, então vocês vão ter outros problemas. Fora o custo de vocês comprarem várias galinhas para espalharem no local. Vocês vão ter que colocar ração para essas aves se alimentarem. Essa ração pode atrair roedores. Eu já peguei vários locais onde tomaram essa decisão de forma errônea, a quantidade de moscas aumentou e a incidência de roedores também. Então, muito cuidado com isso. Não é a melhor solução, tá? Não façam isso. Cuidado. Beleza. Então eu fiz toda a parte preventiva, que é sua parte, né? O correto controle ele começa com a sua parte, com a parte preventiva. Todos aqueles cuidados foram tomados. Eu não deixei vegetação alta, não acumulei lixo, vedei ralos, grelhas, sifão de maneira correta, espelho de tomada, os armários são altos, são fechados, os calçados são bem armazenados, os brinquedos estão fechados, enfim, tomei toda a parte preventiva, é sua. Essa parte é sua, você tem que fazer, tá? Ainda assim, eu tenho um problema muito sério com escorpiões aqui. Ok, então agora o que você vai fazer? Primeiro você já fez a sua parte, continue fazendo. Agora você vai chamar um profissional controlador de pragas para fazer esse serviço, para executar esse serviço, tá? Não inventem moda. Se o problema é sério, chamem um profissional que entenda de controle de escorpiões, que tem expertise nisso, para fazer o correto controle. Porque ele vai te falar de novo de toda a prevenção, você continua seguindo, vão te dar até algumas outras dicas, façam aquilo, e vão fazer primeiro o manejo ambiental e o manejo do animal no local. Vejam bem, eu não falei até agora nada de inseticida. São os fatores mais importantes. E vocês chamarem um profissional. São eles que entendem, eles fazem cursos, eles têm prática de campo, eles estão se aperfeiçoando. Então, façam isso, beleza? Aí eles vão fazer analisar, porque geralmente tem que fazer sim uma intervenção química nesses casos. Primeiro prevenção, depois manejo. Fez tudo isso, tá ok, eles vão fazer a intervenção química. Utilizar inseticidas específicos para controle de escorpiões, tá? E aqui entra um pequeno detalhe, polêmico também. O Ministério da Saúde, em 2009, lançou em PDF o Manual de Controle de Escorpiões. Naquela época, não existiam tantos estudos, não existiam tanto apelo, não existia ainda muito conhecimento sobre, e olha aí, nós estamos falando de 2009. Até tinha, mas não era tão divulgado. Sobre controle químico de escorpiões. O que que eles descreveram lá nesse manual? Que o controle químico com inseticidas não é efetivo. Isso causou um alarde e um problema que existe até hoje em 2025. É um grande problema. É, Eu sou biólogo de formação. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar numa empresa de controle de pragas, a Popular Dedetizadora. Trabalhei em 4 ou 5 empresas antes de eu chegar na indústria química. Então, a minha atuação sempre foi em cima de controle de pragas urbanas. Sempre foi. Eu não acho que tem que usar inseticida para tudo, não. Como eu disse, prevenção e manejo é a melhor coisa que tem. Trabalhar em cima dos 4 As, dificultar o acesso da praga à água, abrigo e alimento. Manutenção, prevenção. Pronto. É extremamente importante isso. Agora, há muitas vezes necessidade de ter uma intervenção química, sim. Só que em 2009 teve o lançamento desse manual, o que atrapalhou, e como disse, já atrapalha até hoje, o controle químico. Gente, de lá para cá, muitos estudos foram feitos, estudos científicos, com artigos científicos, provando que o controle químico é sim eficaz para controlar escorpiões. Desde que sejam produtos específicos, em determinadas formulações com determinados princípios ativos.
O Instituto Biológico faz muito isso, o BRICS faz isso, tem outros pesquisadores que fazem isso. Pelo fato disso ser, digamos assim, um protocolo do Ministério da Saúde, com esse artigo, com esse arquivo até hoje, que está sendo atualizado e novas informações virão aí, vocês verão, as zoonoses, a vigilância sanitária, os biólogos de muitas instituições de pesquisa, os pesquisadores também de uma maneira geral, vão utilizar essa frase, olha, não use inseticida para controle de escorpiões, porque eles seguem esse protocolo, que é defasado, que não é o correto. Fato é, prevenção e manejo. Eu vou sempre bater muito nessa tecla. Mas existem produtos com registro no Ministério da Saúde, ou seja, eles foram estudados, testados várias vezes em laboratório e em campo, aprovados e com registro no Ministério da Saúde. Tá lá, tem um aval deles. São todos os inseticidas? Não. Tem que evitar produtos que tenham ação repelente, desalojante. Não pode. São inseticidas geralmente à base de água, inseticidas que têm baixo odor, que não têm essa irritabilidade, que têm um efeito residual. O escorpião vai passar, vai se contaminar, não vai perceber o produto e segue sua vida. A gente fez um vídeo recentemente sobre isso e já vai ser lançado também demonstrando essa característica do produto depois de aplicado, seco no local, porque você não precisa aplicar em cima do bicho. Não, você pode aplicar no ambiente para ter ação residual. O escorpião passa, não percebe, se contamina, morre depois posteriormente. Mas todos esses cuidados são tomados. E assim, se tem uma situação muito grave, alta infestação, não hesitem em chamar uma empresa de controle de pragas. Não tentem resolver isso sozinho, gente. Não tentem. Vai dar ruim. Chamem um profissional, tá? Mas, se a situação não é tão grave assim, você viu um ou outro, é uma situação mais pontual, nós da Insetimax temos produtos de venda livre, permitidos para vocês utilizarem, que resolvem o teu problema para controle de escorpiões, principalmente o Scorpimax. Scorpimax é um produto pronto uso, linha gatilho, fácil de manusear. Todos eles têm registro no Ministério da Saúde, permitidos e aprovados. Todos. Isso aqui não é achismo, não, gente. Se vocês pegarem, entrarem lá no site da Anvisa, procurarem lá no Google, Anvisa Registros de Produto, vocês vão ver o link ali e vão clicar. Vai pedir o número de registro do produto. Pegam o Scorpimax, olhem ali atrás no verso, no rótulo, no verso, vai ter o número de registro, um pequenininho ali. Pega aquele número e digite ali. Vocês vão ver que são produtos aprovados. Aí são produtos para essas situações onde não tá tão grave, você já fez a parte preventiva, mas não tá tão grave assim, dá para controlar ainda de uma maneira mais casual. Ah, o Scorpimax. Se a situação piorar, evidentemente, se ela tiver um contrato, uma empresa de controle de pragas. Onde que aplica um produto como o Scorpimax? Ralo, rodapé, atrás e sob móveis, cortinas, vaso sanitário, pias, entrada de portas e janelas, dentro de gabinetes, né? Então, sempre apliquem nesses locais. É o acesso, não precisa sair aplicando em toda a casa, não, gente. Mesmo porque o produto é para borrifar. Aplique nos locais onde o escorpião vai passar e vai se contaminar. E aí, se necessário, reaplicar a cada 20, 30 dias, com constância. Vocês conseguem fazer o correto controle utilizando esses produtos, certo? Então, não tenham medo. O controle químico com o uso de inseticidas, sim, ele existe, é eficaz, é aprovado, é seguro desde que escolha os produtos corretos, tá? Verifique se o produto tem registro para controle de escorpiões, verifique se o produto é registrado no Ministério da Saúde. Fujam dessas soluções caseiras, não façam isso, não tentem resolver o problema sozinhos se a situação está grave. É um problema pontual, não tem alta infestação, aparecimento esporádico, dá para usar a solução como, por exemplo, o Scorpimax e o Niltrine 20 pragas. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa até estender mais do que o necessário, mas a ideia era passar essas informações relevantes, ok? Segue aí o meu Instagram, profissional, Thiago Machado em 7 Max, e o Instagram da Em7 Max. Nos sigam lá, nos acompanhem, porque a gente
passa uma série de informações importantes, vídeos importantes, relevantes. Eu acho que isso vale a pena para que todos estejam muito bem antenados. A Inset Max é uma empresa que oferece muito suporte nesse sentido, é uma empresa que investe muito em tecnologia, inovação, em pessoas, no laboratório de pesquisa e desenvolvimento, em processos de fabricação, em produtos, em estudos, em passar as informações corretas. Beleza, gente? Era isso. Valeu, obrigado, viu, gente? Boa noite. Abraço, até mais. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Valeu. Ninguém gosta de ter sua casa com moradores indesejados, como escorpiões, baratas, cupins e mosquitos. Para acabar com 20 pragas urbanas de maneira rápida e eficaz, use o inseticida e larvicida Niltrine. No caso de escorpiões, o inseticida é ainda mais eficiente, pois a fórmula do Niltrine é uma suspensão de encapsulado e a praga não consegue perceber a presença do produto. A embalagem de 30 ml rende 5 litros de calda, suficientes para imunizar uma área de 100 metros quadrados, e é eficaz contra qualquer fase das pragas, como ovos, larvas, pupa e vida adulta. Para aplicação em áreas menores, você pode utilizar o nosso copo dosador, já incluso na embalagem. O Niltrine pode ser usado em áreas internas e externas. Para aplicar, use um pulverizador nos rodapés, frestas, fendas e cantos superiores das paredes. Para pernilongos e mosquitos, aplique sob mesas, cadeiras, sofás e atrás de armários. Em local com crianças ou animais, remova o produto de superfícies tratadas com pano e detergente alcalino. Niltrine, seu herói eficaz contra 20 pragas. A Inset Max nasceu do sonho do Cláudio Macera, que tinha como visão criar algo muito além de uma empresa. Com anos de experiência e uma base sólida de conhecimento, ele transformou essa visão em um caminho de inovação, apoio à pesquisa, crescimento e constante evolução. Em cada etapa da nossa jornada, enfrentamos desafios, celebramos conquistas e aprendemos com cada experiência. Investimos continuamente em estrutura de ponta e tecnologia de última geração, que garantem não só a excelência de nossas operações, mas também que nossas soluções atendam às exigências mais rigorosas do mercado. Na Inset Max, nossa missão é clara: oferecer soluções eficientes e inovadoras, que promovem o bem-estar e a saúde das famílias. Cada produto que desenvolvemos é pensado para proteger a vida das pessoas e os ambientes, além de nutrir e cuidar de plantas e jardins. Nossos produtos são fabricados e entregues com os mais altos padrões de certificações, refletindo nosso compromisso contínuo com as mais avançadas técnicas de fabricação e com total dedicação à qualidade e à segurança. Queremos ser a maior e melhor empresa do segmento, referência em inovação e excelência, pois acreditamos que podemos alcançar esse objetivo através do trabalho contínuo, do esforço coletivo e da busca incessante pela melhoria. Nossos valores são os pilares que sustentam nossa jornada. Inovação. Energia. Alegria. Comunicação, encantamento, excelentes resultados. E, acima de tudo, humildade. Na Inset Max, acreditamos que a empresa é feita de pessoas. São elas que, com dedicação e paixão, transformam sonhos em realidade. Cada colaborador é fundamental para o nosso crescimento e sucesso, e é com esse time unido que continuamos a nossa jornada. Estamos apenas começando. Vamos juntos continuar a jornada de transformar o futuro
com soluções cada vez mais inovadoras e tecnológicas, sempre colocando o bem-estar das pessoas, a proteção dos ambientes e nutrição dos jardins em primeiro lugar. Inset Max, proteção e cuidado para todos os tipos de ambientes.